quero pedir a você que preste bem atenção no que a gente vai estudar hoje. No primeiro livro de Samuel, capítulo 3, são 21 versículos, nós vamos ler todos eles. Palavra de Deus, 1 Samuel, capítulo de número 3. A palavra do Senhor diz assim: o menino Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Certo dia, estando Eli deitado no seu lugar de costume, seus olhos já começavam a escurecer-se, de modo que não podia ver. E tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou: Samuel, Samuel. Ele respondeu: eis-me aqui. E correu a Eli e lhe disse: eis-me aqui, pois me chamaste. Mas Eli disse: não te chamei, torna a deitar-te. Assim ele foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar: Samuel. E Samuel se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor tornou a chamar Samuel pela terceira vez, e Samuel se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o menino. Pelo que Eli disse a Samuel: vai deitar-te, e se ele te chamar, dirás: fala, Senhor, pois o teu servo ouve. Então Samuel foi e deitou-se no seu lugar. Veio o Senhor e ali esteve, chamando como das outras vezes: Samuel, Samuel. Respondeu Samuel: fala, pois o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel: vê, vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que a ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele dia suscitarei contra ele tudo o que tenho falado a respeito da sua casa. Começarei e o cumprirei. Pois já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia. Seus filhos se fizeram execráveis, e ele não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli, que nunca jamais será expiada a sua iniquidade, nem com sacrifícios, nem com ofertas de cereais. Samuel ficou deitado até pela manhã, e então abriu as portas da casa do Senhor. Ele temia relatar a visão a Eli. Mas Eli o chamou e disse: Samuel, meu filho. Respondeu Samuel: aqui estou. Ele perguntou: que te falou o Senhor? Não escondas de mim. Assim Deus te faça e outro tanto, se me encobrires alguma coisa de
tudo o que te falou? Então Samuel lhe contou tudo e nada lhe encobriu. Disse Eli: é o Senhor. Faça o que bem parecer aos seus olhos. Crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. E todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Continuou o Senhor a aparecer em Siló, e aí se manifestava a Samuel pela sua palavra. Quero iniciar dizendo que todos que aqui vieram com algum pressuposto. Você veio aqui com o pressuposto de que veio uma igreja onde vai se falar a palavra de Deus, onde alguém vai orar, onde as canções serão canções que exaltem o nome do Senhor. Isso é um pressuposto. Você veio aqui com o pressuposto, consciente ou não, de que alguma coisa da parte de Deus vai ser dita e você quer recebê-la no coração. Essa palavra que abençoa. E com isso em mente, eu quero lhe convidar à meditação desse capítulo 3. Há uma frase que diz assim: é bom quando nós aprendemos com a própria experiência, mas é melhor quando nós aprendemos com a experiência do outro. E a partir disso, o tema da minha fala nesses próximos minutos é o seguinte: Eli, um exemplo a ser evitado. Esse capítulo 3, irmãos, do primeiro livro de Samuel, é um capítulo extremamente interessante. Eu diria que este capítulo 3 do livro de Samuel é como uma dobradiça, porque é o registro de duas histórias impressionantes. Aqui nós temos o berço do nascimento de uma das maiores figuras do Antigo Testamento, que é Samuel, mas temos também a sepultura de um sacerdote chamado Eli. É o surgimento de um profeta e o desaparecimento de outro. Nós temos aqui a história de alguém que começa, o menino Samuel, e temos a história de alguém que tem a sua vida encerrada, que é Eli. O texto mostra como Deus chamou Samuel. Ele o fez de forma progressiva. É a partir do capítulo 3 do primeiro livro de Samuel, que não pode ser entendido sem antes compreendermos o capítulo 1 do livro de Samuel, naquela oração que a sua mãe fez por ele, Ana, que até então não poderia gerar. E Deus atendeu ao seu clamor, e ela teve um filho chamado Samuel, e diz a Escritura que ela fez um voto ao Senhor, dizendo: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu vou consagrá-lo a Ti. E o texto capítulo 1
do livro de 1 Samuel diz que ela falou o seguinte: quando o menino for desmamado, eu vou levar o menino e vou consagrar ao Senhor. A criança era desmamada com a idade mais ou menos de 3 anos. Pense aquela mãe seguindo com seu filhinho de 3 anos, deixando-o aos cuidados de Eli, deixando-o no templo. E o via uma vez por ano. Que renúncia, que entrega, que dedicação. Isto representou o surgimento desse gigante, deste baluarte chamado Samuel. Samuel, um homem que ungiu 2 reis, Saul e Davi. Um homem que abençoou uma nação. O segredo da vida de Samuel tem um nome e se chama Ana, a sua piedosa mãe. Mas eu não quero nessa manhã me deter na vida de Samuel. Eu quero pensar com você na história trágica de Eli. Confesso que quando li este capítulo, li o anterior, li o posterior, li algumas vezes, e embora eu tivesse lido já o capítulo 3 do primeiro livro de Samuel, muitas vezes eu li nesses dias tomado por um fortíssimo temor. Porque eu vi a história de um homem que terminou mal. Meus irmãos, Eli desaparece da história bíblica de forma melancólica. Foi sacerdote por 40 anos, versículo 18 do capítulo 4. Morreu idoso, com 98 anos. Pode ser que ele tenha sido introduzido ao serviço sacerdotal com 58 anos de idade. 40 anos foi sacerdote. E desaparece de forma melancólica. A história de Eli é uma história que termina de forma muito triste. Poucas vezes na Bíblia, preste bem atenção, o Senhor direcionou uma palavra tão dura, um juízo tão duro contra uma pessoa, conforme foi colocado sobre a vida de Eli. E tudo que o Senhor disse que aconteceria com Eli, aconteceu. O último sacerdote da linhagem de Eli foi Abiatar no tempo de Salomão e depois nunca mais, porque cumpriu-se a palavra. Seus filhos morreram juntos no mesmo dia, Ofni e Finéias, conforme está no capítulo 4, verso 17. Você sabe como Eli morreu? Ele era muito gordo, pesado, e quando ouviu a notícia de que a arca da aliança havia sido levada pelos filisteus, a palavra de Deus diz que ele caiu da cadeira,
quebrou o pescoço e morreu. Verso 18, capítulo 4. Que fim melancólico, que fim triste. Mas além disso, a história, o epílogo da vida de Eli, ainda foi contado com uma outra tragédia. A sua nora, que estava grávida, quando ouviu da morte do sogro, quando ouviu da morte do marido, ela deu à luz uma criança e morreu, e o nome da criança foi Icabod, que significa, foi-se a glória de Israel. Que fim triste. E eu quero então extrair do texto sagrado pelo menos 3 percepções da vida de Eli, pedindo ao Senhor que nesta manhã aplique esta palavra aos nossos corações, para que nós aprendamos com os erros de Eli, que certamente não é um exemplo que vale a pena ser seguido. Em primeiro lugar, o que é que eu observo da vida de Eli? Ele tornou-se insensível para as coisas de Deus. Eu sempre lia o capítulo 1 do primeiro livro de Samuel. Eu confesso que eu não entendia como é que ele, sacerdote, quando vê Ana orando, porque ela era estéril, Ana pediu a Deus um filho. Ana era humilhada por Penina, era escarnecida, porque Ana não podia gerar, e Penina dava filhos ao seu senhor. E ela era humilhada, era escarnecida, era zombada. E ela fez uma oração tão sincera, no capítulo 1, verso 11. E o texto diz que quando Eli olhou para Ana, ele disse assim: você está embriagada. E eu não conseguia entender por que é que ele, como um sacerdote, fazia isso. Porque a zombaria era notória. Não era difícil Eli perceber o desprezo, o escárnio, a zombaria, a afronta que Ana sofria da parte de Penina. Não era estranho, não era incompreensível que ele, em observando que Ana fazia uma oração e ela apenas balbuciava as suas palavras, ele imaginasse que ela, no mínimo, estaria sofrendo, dizendo alguma coisa para Deus. Mas, ao contrário, o texto diz, no verso 12 do capítulo 1, que demorando-se ela em orar perante o Senhor, ele prestou atenção na sua boca. Gente, você sabe quando uma pessoa está embriagada e quando não está embriagada? Sim ou não? Você conhece alguém embriagado? Sim ou não? Ele prestou atenção. Não havia o titubear típico do alcoólatra, do bêbado, do vai e volta, do vai e vem. Ele olhava para Ana, a Bíblia diz que ele prestou atenção ao que ela falava. Gente, quando a gente presta atenção para alguém que está orando, falando, você fica observando assim, está falando alguma coisa ali. E ainda mais naquele contexto, era fácil concluir
que Ana estaria orando. Mas ao contrário, a palavra de Deus diz que Ana só falava no seu coração, os seus lábios se moviam, mas não se ouvia a sua voz. E olha o que é que diz o verso de número 13 do capítulo 1. Mas Eli a teve por embriagada. Embora a oração pública em Israel fosse audível, aqui se tratava de um clamor pessoal. Um motivo pessoal, constrangedor, que não seria apresentado em público. Há pedidos que nós os fazemos publicamente, mas há outros que não fazemos e nem devemos fazer publicamente. Compreende? Imagine, o marido que se levanta no meio da congregação: irmãos, peço oração porque eu não estou conseguindo ter relação sexual com a minha esposa. Bah! Bah é típico do sulista, né? Não vai fazer isso, pessoal. Você pode fazer isso num aconselhamento com um discipulador. Irmão, ore por mim, eu estou tendo problema na minha intimidade sexual com a minha esposa. Ore por mim, mas é um pedido que não se faz publicamente. Imagine, ninguém ora publicamente dizendo assim: irmãos, eu quero pedir uma oração, orem por mim, quero que a igreja ore, porque eu estou com uma tendência a adulterar com uma colega de trabalho. Louco vai fazer isso, vai estar na cidade toda no dia seguinte. Pessoal, vai falar para o seu discipulador: estou sendo tentado, ore por mim. Eu não quero cair, e eu sei que essa é a realidade de muitas pessoas aqui. Eu não quero cair. Estou passando por uma luta tremenda, meu discipulador ou minha discipuladora, ore por mim. Aquela mulher que está com um casamento sofrível, o marido que humilha, o marido que não valoriza. Ela vai para o salão, se prepara, faz o cabelo, faz as unhas, se perfuma, compra um vestido bonito, veste, e o marido passa por ela e a vê como uma parede. Aí chega no trabalho, tem aquele camarada que diz assim: você está bonita hoje, hein? E vai ganhando aos poucos o coração daquela mulher. Gente, isso não é ficção, isso acontece no mundo real. Mas ninguém vai fazer um pedido desses em público. O que eu quero apontar aqui é que ele é um exemplo que não vale a pena ser seguido. E um dos elementos que a gente percebe: tornou-se insensível para as coisas de Deus. Isso pode acontecer com você, pode acontecer comigo. Nós podemos perder a sensibilidade das coisas espirituais. E você sabe o que é que gera a perda da sensibilidade das coisas espirituais? Isto tem um nome, chama-se pecado. O pecado endurece a pessoa, ela se torna insensível. Repito, um dos mais duros juízos de Deus a uma pessoa, preste bem atenção, foi sobre ele. Foi sobre ele. Vou riscar
a história dele. Gente, um sacerdote ter um juízo desse é muito sério. Segundo lugar, comigo até aqui, irmãos, amém? É para abençoar você como abençoou a mim. Você veio à casa de Deus para ouvir a palavra, você amigo que me ouve agora pela internet, essa palavra é palavra de Deus para o seu coração. Que Deus nos livre da insensibilidade para com as coisas dele. E veja, era um sacerdote. 40 anos de sacerdócio. Você sabe que pessoas que lidam com religião têm um risco muito grande de se tornarem insensíveis às coisas de Deus? Eu acho que eu já falei aqui, a convivência com o sagrado, irmãos, pode fazer com que nós banalizemos o sagrado. Você lembra do povo de Israel? Saindo do Egito, pensa bem, lá no deserto, olha que cena, Moisés vai ao monte para receber as tábuas, era só olhar para o monte e ver lá o monte fumegando, 40 dias, Deus estava lá, era visível, mas enquanto Moisés falava com Deus lá embaixo, no vale, enquanto Moisés estava na montanha, o povo do vale disse assim, queremos um bezerro de ouro. Convivência com o sagrado faz com que a pessoa banalize o sagrado. O indivíduo perde a sensibilidade de ler a Bíblia e derramar lágrimas ouvindo a palavra bendita do Senhor. Tornou-se insensível. Pode terminar como Eli. Mas em segundo lugar, ele é um exemplo a ser evitado. Sabe por quê? Porque ele se tornou negligente com a sua função de líder da sua casa. E essa palavra aqui não é só para os homens que me ouvem. Há muitos homens negligentes que mandam muito na igreja, enfrentam muito pastor na igreja, mas em casa são, como diz o pastor Cláudio Duarte, o homem banana. Palavra dele. Mas tem a mulher abacaxi. Você sabia que o princípio de liderança da casa é sério? O texto que eu li aqui para os dois casais. Bem-aventurado, feliz homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Mas ele foi negligente na sua casa. E eu mostro isso na Bíblia. O pecado, irmãos, os pecados de Hofni e Finéias foram sérios. No capítulo 2, 1 Samuel, abra sua Bíblia, eu quero que você me acompanhe no estudo bíblico. Diz o texto que os filhos de Eli eram filhos de Belial, não conheciam o Senhor. Eles se tornaram perversos. Sabe o que eles faziam? As pessoas iam levar ofertas para serem queimadas na forma de carne, de cereais, e eles metiam o garfo e diziam assim, é meu, tornaram-se materialistas. A Bíblia diz que eles se tornaram imorais. Eles se deitavam com as mulheres dentro do templo. Meus irmãos, se tornaram perversos. Se tornaram maldosos, se prostituíam. Leia o capítulo de número 2, a partir do verso 12, e você vai entender isso. Mas pastor, o que é que tem a ver o pecado, os pecados dos filhos de Eli com ele? Tem a ver tudo, sabe por quê? Porque aqui no capítulo
3, o Senhor Deus usou alguém para dizer assim no verso 13. Aliás, eu vou ler o verso 12 e 13. Naquele dia suscitarei contra Eli tudo o que tenho falado a respeito da sua casa, começarei e o cumprirei. Agora veja o verso 13. Pois já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia. Seus filhos se fizeram execráveis, e ele, o quê? Sabe o que é isso, irmãos? Ele não tinha responsabilidade sobre seus filhos. Samuel, ele também teve problema com seus filhos. Que coisa, né? Mas não há nenhum juízo de Deus contra Samuel como houve contra Eli. Sabe por quê? Porque acerca de Eli, o texto diz que ele conhecia e ele não repreendeu. Há pais que terceirizam responsabilidade. Não se dão conta da sua função sacerdotal dentro de casa. Os pecados dos seus filhos eram notórios. Se você ler o capítulo 2, de 12 a 17, você vai entender isso. Não era uma coisa escondida. Todo mundo conhecia o que os filhos de Eli faziam. Eram sacerdotes depravados no seu comportamento moral. Verso 22. Eram gananciosos. Mas o juízo que veio sobre Eli, meus irmãos, é porque ele foi fraco na sua liderança. Pai disfuncional. Pai omisso. Sabia dos erros dos filhos. E a Bíblia diz que ele não os repreendeu. Você quer ter o mesmo fim que ele? Eu não. Eu não. Há um mecanismo, talvez tenha alguma explicação psicológica, que põe muitos pais na mesma condição de Eli. Sabe qual é? Por exemplo, quando na escola o professor repreende o aluno, o pai, na verdade, interpreta que a repreensão ao aluno é repreensão a ele. E o que é que acontece? Tem pai que vai na escola e briga com o professor e bate no professor. Na igreja, o filho é repreendido e tem aquele pai que vai confrontar o diácono que repreendeu, ou até vai confrontar o pastor que repreendeu, porque na mente da pessoa a repreensão não é para o filho, é para o pai. E não se dão conta tais pais que estão criando um problema. Entende? Quantos estão entendendo aqui? É como, por exemplo, isso é muito natural. O pai quer projetar a sua frustração no filho. Por exemplo, ele queria muito ter uma determinada profissão e não conseguiu. Aí empurra o filho para aquela profissão, muitas vezes sem levar em conta qual era o desejo do filho. É porque ele quer realizar sua frustração na vida do filho. E quantos filhos que entram numa carreira frustrados, porque não era o sonho deles, mas dos pais. O que eu quero dizer aqui
é que ele foi negligente. Isso é uma questão de fórum íntimo. Será que você, pai, mãe, tem sido negligente vendo os erros do seu filho e não o confronta? Passa a mão por cima, minimiza, atenua, tenta justificar. Eu quero lhe alertar à luz da palavra bendita, diante da qual nós estamos, que você pode incorrer no mesmo erro de Eli. Precisa confrontar. Seu filho chegou em casa com algo que não pertence a ele, você faz vista grossa. Precisa confrontar. Onde é que veio? De quem que você pegou? Se não tiver uma boa explicação, você tem que investigar. Sabe por quê? Eu me lembro, muitos anos atrás, vocês lembram daquele episódio que aconteceu lá na Cinelândia, os meninos que foram mortos lá? Quem é que lembra disso? Você lembra disso? Pois é, um dos sobreviventes daquele episódio veio parar em Barra do Piraí. Chegou a dormir aqui na nossa igreja enquanto a gente estava em obra. Um menino. Ele disse: eu vi tudo, e fugiu. Está lembrado daquele episódio? Acho que uns 10 meninos que foram mortos. Um sobrevivente conseguiu escapar, passou aqui por Barra do Piraí. Eu fui conversar com ele. Perguntei assim: como é que você entrou nessa vida? Como é que você entrou nessa vida? Sabe o que ele me respondeu? Naquela linguagem dele, ele disse assim: eu quando era pequeno, a minha mãe me mandava sair para roubar. Minha mãe mandava sair para roubar, e eu tinha que trazer coisa para casa. Meu filho, vá roubar. Olha só. E eu fiquei com muita pena daquele menino. Infelizmente, depois ele desapareceu. E se ele não tivesse sido alcançado pelo Evangelho, certamente foi alcançado por outra coisa ruim. Meus amados irmãos e irmãs, não sejamos como Eli, que sabia dos erros dos seus filhos e não os repreendeu. Está entendendo isso? Sim ou não? E em último lugar, Eli é um exemplo a ser evitado. Insensível para as coisas de Deus, negligente com a sua função de líder na sua casa, mas em terceiro e último lugar, sabe o que eu vejo? Ele deixou passar a oportunidade de arrependimento. O Deus da Bíblia é Deus misericordioso, irmãos. Rico em misericórdia. Davi cometeu um pecado seríssimo, adulterou com Batseba, planejou a morte de Urias. Que lambança Davi fez com a sua vida. Mas um dia ele foi confrontado pelo profeta Natã, e Davi se quebrantou. O Salmo 51 é o relato do seu arrependimento. Ele diz lá que o espírito quebrantado, um coração contrito, Deus não despreza. Mas sabe o que aconteceu com Eli? Quando Samuel, depois de ter sido chamado 3 vezes, e agora Eli, o sacerdote insensível, disse: não deve ser o Senhor. Aí Deus fala para Eli uma notícia ruim. A notícia é: jurei à casa de Eli que nunca jamais será expiada a sua iniquidade, nem com sacrifícios, nem com ofertas de cereais.
Ele ouviu essa notícia, uma notícia ruim que o Senhor estava dando ao menino Samuel, ele ainda era criança. Como é que ele vai contar uma notícia dessa para Eli? Aí no dia seguinte, ele disse assim: Samuel, meu filho, verso 16, respondeu Samuel: aqui estou. Ele perguntou: o que te falou o Senhor? Que situação difícil, né? Como é que ele ia contar a notícia ruim que vinha? Aí ele disse assim: olha, assim te acontece outro tanto, ou seja, vem a maldição sobre você se você não me falar a verdade. Meus irmãos, olha que coisa interessante. Não escondas de mim. Então, verso 18, Samuel contou tudo e nada lhe encobriu. Ele poderia ter tido muitas atitudes. Mas sabe qual foi a atitude dele? Está aí no texto. É o Senhor. Verso 18. Faça o que bem parecer aos seus olhos. Queridos, deixou passar uma oportunidade de quê? Arrependimento. Eu creio, por outros episódios bíblicos, que se nesse momento ele dissesse: Deus, Deus tem misericórdia de mim. Você crê que Deus o perdoaria? Sim ou não? Mas ele deixou passar a oportunidade. É o Senhor. Então, que se cumpra a vontade do Senhor. Sabe o que é isso, irmãos? Deixou passar a oportunidade de arrependimento. Arrependimento toca o coração de Deus. Quer ver um exemplo? Um dos piores reis da Bíblia foi Manassés. Manassés significa que faz esquecer. Você conhece a história de Manassés? Filho de Ezequias. E aquele homem tornou-se perverso. A perversidade de Manassés foi tão grande que ele sacrificou os seus filhos às divindades pagãs. A palavra de Deus diz que tanto fez errar o povo de Deus de forma incomparável. Manassés foi perverso. Deus usou o inimigo que prendeu Manassés, foi levado como animal preso com ganchos para o cárcere, e a minha Bíblia diz que lá no cárcere, aquele rei perverso, aquele rei que sacrificou seus filhos, aquele rei que trouxe idolatria para dentro do templo, aquele rei que zombou de Deus, que afrontou a Deus, lá no cárcere ele se arrependeu, ele pediu misericórdia do Senhor. E sabe o que é que Deus fez? Teve compaixão de Manassés. Porque Deus é Deus misericordioso. Meus irmãos, que exemplo triste. Eu li esse texto e tremi. E já orei: Senhor, eu não quero terminar como Manassés, não, como Eli, não. A história dele foi cortada. O texto está para o nosso alerta, para a nossa edificação. Quantos entenderam aqui, irmão? Se você não entendeu, eu prego tudo outra vez. Primeiro, tornou-se insensível para as coisas de Deus. Será que você tem se tornado insensível? Olha para a sua realidade hoje, se é realmente eu não sou o que eu já fui. Irmão, que risco. Que risco. Que risco. Segundo, tornou-se negligente na sua liderança familiar.
Você tem sido negligente? Irmã, mãe, você tem sido negligente? Qual a importância que você dá aos ensinos, valores espirituais na vida de seu filho? A paz que tem mais preocupação que o filho entre numa boa escola, faz inglês, faz música, faz não sei mais o que, faz aula de judô, de karatê, e não sei mais o que, e mais o que, e coloca na melhor escola, e quer a melhor faculdade, quer o melhor curso, mas não tem a preocupação do mais importante. Instrui a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Que adianta ter um filho com muitos cursos, mas caminhando para o inferno? Compreende? Que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos ficar em pé.